Dessa vez deu certo, precisamos só de 13 lances para vencer o nosso adversário. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal, então se vocês estão gostando do conteúdo, deixe o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele distribuir para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera? Vamos buscar o nosso próximo adversário. Vamos ver contra quem vamos jogar hoje, tentando mais uma partida aí para reverter a série de... Ih, pegamos ainda alguém com um rating bem mais alto que a gente. Estamos jogando aqui contra a Anani Carter. De onde é esse? Da Gana, de Gana, 1116 de rating. Começou ali com um peão em G3. Estamos jogando com as peças pretas hoje. Beleza, essa aqui deve ser uma partida um pouco mais difícil pra gente. Ela tem bem mais rating que nós aqui. Beleza, ela seguiu com o bispo já em fianqueto. Vamos seguir desenvolvendo as peças aqui. King's Fianqueto, abertura do fianqueto do rei. É o nome dessa abertura aqui. Pelo menos é o que está escrito ali. Vamos confiar no que o chess.com está dizendo pra gente, né? Seguir simplesmente desenvolvendo as nossas peças aqui em direção ao centro. Tentar liberar aqui... Ok, já botou lá. Vou desenvolver o bispo, com a ideia aqui de liberar espaço para o rei fazer um roque. Vamos ver se ele vai fazer um roque na ala do rei ali também. Já está disponível para ele fazer esse roque. Legal, vamos ver aqui. Esse cavalo pode dar esses pulos aqui, mas acho que não é uma boa para ele. Vou botar o nosso rei em segurança também. Todo mundo já desenvolveu algumas peças iniciais aqui, botou o rei em segurança, então. Ele tem bastante essa... Ou ela, a Nani Carter. Não sei se é ela ou ele. Tem bastante rating a mais que a gente aqui. Se a gente vencer, a gente ganha aqui 14 pontos. O empate dá ainda 2 pontos e a derrota a gente perde mais 9. Tentar reduzir aqui, ó. Tentar não ter tanta capivarada nessa partida de hoje. Pra gente desfazer essa sequência aí de derrotas que a gente vinha tendo. Que a gente está tendo, né? 2 derrotas em sequência. Beleza, jogou lá. Acho que eu vou manter mais fechado por enquanto. Agora o cavalo dele só pode pular pra cá, a gente poderia trocar. Talvez já pensar também em trazer o bispo aqui para G4, para deixar o cavalo dele cravado aqui em cima da dama. O cavalo do nosso adversário, ou da nossa adversária. Em cima da dama aqui. E também continuar desenvolvendo as outras peças, tentar limitar um pouquinho mais o que ele tem de possibilidade de fazer aqui, né? Tá? Vamos cravar esse cavalo por enquanto. Talvez ele venha para cá já. Comece a abrir um pouquinho mais ali a parte do rei. O cavalo dele pode pular para cá, a gente está defendendo. O cavalo dele pode pular para cá também. Agora não mais porque está cravado. Mas poderia antes pular para cá para a gente fazer algumas trocas aqui. Acho que agora é seguir aqui desenvolvendo o cavalo. Talvez até tentar forçar uma troca de bispo aqui, né? Põe a dama aqui em D7, põe o nosso bispo ali em H3, tenta fazer essa troca. Tenta trazer talvez uma torre já aqui para a coluna H também. Tentar fazer algumas baterias ali. Beleza. Trouxe ali, provavelmente vai tentar algo aqui nesse sentido. Se a gente capturar, a gente captura. A gente faz essa troca aqui também. Da torre em si. Aqui tá. Fazer assim então, ao invés de ali, vamos só pensar em avançar esse peão aqui. A gente adiciona 2 ataques nesse peão em G3, também estamos atacando já o cavalo dele. Botando o peãozinho ali um pouco mais pra frente já. Beleza, ele trocou ali. Capturar aqui também, vamos fazer essa troca de peões. Troca de cavalos. A gente capturou um cavalo, ele capturou o peão, mas agora ele pode capturar de volta aqui o nosso... Isso aí. Vou capturar o peão dele, a gente está com
material igual agora. Todo mundo trocou um cavalo e um peão. A gente segue com esse cavalo, deixando o cavalo dele meio cravado aqui. A gente botou já um peão ali na terceira coluna, na terceira fileira. Então a gente já está com um peão bem avançado. Está atacado aqui pelo bispo, mas a gente também está defendendo. E não tem mais nenhuma ameaça por enquanto em cima desse peão dele aqui. O que talvez dê pra gente fazer é tentar trazer pra cá, né? Fazer uma troca, trocar esse bispo, tentar avançar com o cavalo aqui. Ele poderia atacar aqui também. Ele tá... se ele capturar ali em B7, a nossa torre tá presa ali, na verdade, né? Isso pode ser um problema pra gente aqui. Nossa torre tá presa ali em B7. Talvez a gente tenha que também buscar um ataque aqui contra a torre dele. Se ele não capturar aqui em B7, a gente avança com o cavalo para proteger um pouco a torre e liberar também ela um pouco mais pro jogo, mas ele acabou atacando ali. Tá, vamos ver o que a gente vai poder fazer aqui então, para tentar evitar essas trocas aqui. Vou tirar o cavalo para adicionar uma proteção. Se ele capturar, a gente captura aqui. De repente já traz também o nosso bispo. Beleza. Põe a dama agora nessa diagonal, uma diagonal bem forte. Depois de repente já começa a pensar em trazer o bispo para cá. Para ameaçar um checkmate. Algo talvez nesse sentido ali, né? A gente acabou agora, tá com material a menos, né? Perdemos uma torre agora. Na verdade ele tá com... a gente tá... Uma torre por um bispo ali, ele tem um peão a mais também. Então a gente já tá com bastante material a menos. O tempo agora do jogo tá ok aqui. Os dois são mais ou menos com a mesma quantidade de tempo. A gente tem que trazer o bispo aqui para H3, a ideia. Beleza, trazendo o bispo agora para H3 aqui pra gente talvez ameaçar um checkmate. Talvez ele tenha que trazer também a torre aqui para F3, seria uma possibilidade dele trocar aqui. Beleza, galera. Acho que esse aqui foi uma partida curtinha. Não foi uma capivarada, talvez, ele ali, mas foi um erro, porque ele acabou não conseguindo liberar aqui os demais. Vamos ver só se isso aqui dá realmente checkmate. Eu acho que sim, né? A gente traz aqui a nossa dama agora para G2. Ele não tem como defender ela. Só confirmar isso, porque às vezes a gente acha que não tem, a gente acaba perdendo a dama. Já aconteceu em vários jogos, mas eu acho que é isso aí sim. Beleza, galera, conseguimos uma vitória bem legal aqui. Com isso a gente ganhou 14 pontos, voltamos aí para 1054 e vamos para a revisão para ver como é que foi. Começando aqui a nossa revisão então, vamos ver como é que a gente foi nessa partida. Jogamos com 76,5% de precisão. Nosso adversário jogou com 57,6% de precisão. Não tivemos nenhuma gafe, tivemos uma chance perdida e um erro. Fizemos 6 dos melhores lances e um lance excelente. Nosso adversário não cometeu nenhuma gafe também. Teve uma chance perdida e 2 erros e jogou 2 dos melhores lances. Foi uma partida bem curtinha ali. Foi bem parelha também aqui, olhando o gráfico, né? Foram ninguém teve uma vantagem muito grande durante uma boa parte da partida. Aqui com o nosso erro ele conseguiu uma vantagem de 2,12, mas depois ele também cometeu um erro dele aqui. E a gente conseguiu pegar essa vantagem aqui já de 4,1 e logo depois a gente teve o checkmate aqui para fazer e conseguiu converter ele. Analisando aqui a estimativa de rating para essa partida específica, jogamos com 1.250 de rating, nosso adversário com 750. Isso é bem legal porque é a segunda ou terceira partida consecutiva que a gente joga. Segunda partida consecutiva porque a gente teve aquele desastre daquela partida onde a gente jogou com 350 de rating. Mas a partida anterior a gente jogou com acho que 1.400, então é a segunda partida já que a gente joga acima do nosso rating, com isso a gente vai se aproximando ali. Dessa vez a gente conseguiu uma vitória, a última a gente acabou perdendo, nosso adversário jogou muito bem, ele jogou com 1.650, se eu não me engano, e a gente acabou perdendo, mas nessa aqui conseguimos uma vitória. E vamos ver no lance a lance aqui como é que foi uma partida só de 14 lances, uma miniaturazinha aqui. Ele começou aqui com o peão do lado do rei ali em G3. A gente começou com o peão do rei em E5. Ele botou o bispo em fianqueta. Aparentemente essa é a abertura do fianqueto do rei, o nome da abertura. A gente seguiu desenvolvendo o cavalo. Ele trouxe o peão central ali do rei dele para E3. A gente seguiu o nosso desenvolvimento ainda com o peão central ali da dama, dessa vez também adicionando também mais uma
uma ideia aqui de um bloqueio também nessa diagonal do bispo dele ali, que está olhando para nossa torre, ou poderia estar olhando para nossa torre. Ele desenvolveu o cavalo, a gente desenvolveu o nosso bispo também, os dois fizeram roque aqui, colocaram o rei em segurança. Ele seguiu desenvolvendo o peão, a gente fechou aqui, né? Não quis fazer essa troca de um peão central por um peão mais lateral ali. Ele desenvolveu o cavalo, a gente trouxe o nosso bispo aqui com a ideia de botar o cavalo, essa cravada no cavalo aqui. Isso aqui foi uma imprecisão, aparentemente torre em E8 é uma jogada melhor aqui, botando a torre para o jogo, já adicionando também uma proteção aqui a esse peão da casa de E3, que atualmente está atacado por duas peças, isso, né? O bispo e o cavalo dele. Também está defendido por duas peças, a ideia talvez fosse trazer a torre aqui para depois da trocação, ou do que fosse acontecer ali, a gente pudesse ter mais uma peça de vantagem a mais ali. E também porque aqui esse peão está facilmente sendo atacado, de repente, para o desenvolvimento de um bispo, por exemplo, de um peão aqui da coluna. Confundiu tudo aqui. Da coluna da dama. Ele seguiu desenvolvendo, foi realmente isso que ele fez, adicionou mais um ataque a esse peão, então, com a torre aqui a gente poderia estar defendendo ele. A gente não quis fazer a troca de peão, a gente avançou nosso peão da dama aqui para atacar tanto o cavalo quanto o peão da casa da coluna E dele aqui. Nesse caso, esse peão está sendo defendido pelo bispo, também está sendo atacado duas vezes. Então ele ainda poderia estar... aliás, está sendo defendido pelo bispo e pela dama e também está sendo atacado duas vezes aqui. Então a gente trocaria tudo mais ou menos igual e no final a gente acabaria com um cheque. Por exemplo, se ele capturasse aqui o peão, a gente captura com o bispo, ele captura com o cavalo, a gente captura aqui com a dama, a gente ainda sai com um cheque aqui no final de toda essa trocação de peças ali. Mas aqui foi um erro que a gente cometeu. Vamos ver aqui, por que desperdiçaste uma chance de punir o erro do adversário, deixaste o adversário ganhando um tempo ao ameaçar um bispo. E toma D3, então ali, né, o nosso peão da coluna E, tomando aqui o peão de D3, ele seria uma jogada melhor nesse caso. A gente seguiu desenvolvendo, ele capturou aqui o cavalo, a gente capturou o cavalo com o nosso cavalo também. Ele trouxe o bispo, e daí aqui tirou a proteção, acabou saindo as duas proteções que a gente tinha para nessa diagonal do bispo aqui, acabou que ele consegue atacar a torre, a gente não viu isso, a gente simplesmente capturou ali o peão dele. E ele viu aqui, capturou o peão que estava guardando a nossa torre, e agora a nossa torre não tem mais como escapar. Ao mesmo tempo, esse bispo, que é o bispo que está protegendo essa diagonal, pode ficar um pouco mais fraco se a gente capturar ele, né? Se a gente capturar ele, essa diagonal pode acabar ficando um pouco mais fraco. A gente tirou o nosso cavalo justamente para trazer uma proteção para a torre aqui, para pelo menos capturar uma peça. Sugestão aqui teria sido avançar o cavalo não para a casa de A6, mas sim para a casa de D7 aqui em frente à torre. Ele seguiu, capturou e aqui ele já estava com uma vantagem de 2.1 aqui, né? Então esse foi o erro aqui que foi desemparelhando um pouco ali. Esse erro acabou trazendo 2.1 de vantagem para ele, justamente porque ele poderia, acho que aqui, capturar o cavalo ao invés da torre, né? Sei que a torre é mais tentador nesse caso, né? Porque a gente está trocando uma torre poderosa, aí, vamos dizer. Mas a gente está trocando 3 pontos de material por 4, não lembro quanto é que é a torre aqui, né? E acabando pegando de volta. Então, se a gente for contabilizar materialmente, só assim a gente está com 2 pontos, ele fica com 1 ponto de vantagem ou 2 pontos de vantagem. Se ele capturar o cavalo aqui, ele está capturando esse cavalo de graça. Então ele ficaria com 3 pontos de vantagem capturando o cavalo e não perderia este bispo também. Ele acabou capturando a torre. Isso trouxe toda a vantagem de volta pra gente. Aqui a gente ficou com 4.2 pontos de vantagem. A gente capturou com a dama aqui, já colocando uma pressão forte nessa diagonal, com a ideia depois aqui de trazer até o bispo para a casa de H3 para ameaçar um checkmate, né? Ele seguiu desenvolvendo aqui, ignorou totalmente, né, essa pressão nessa diagonal, trouxe o bispo aqui, trouxe o peão aqui da coluna B. A gente avançou com o bispo, aqui foi o nosso lance excelente, aqui a gente tinha mate em 3, então não tem mais muito como se defender aqui, mesmo que ele avance com a torre em algum momento aqui, por exemplo, para F3, a gente poderia simplesmente capturar. E eu acho que essa seria talvez a sequência mais longa aqui de proteção que ele poderia fazer, então ele teria alguns lances, talvez até trazer daí aqui ou trazer o rei aqui para casa de... depois ali para casa de... não daria, né? O rei dele não tem muita escapatória realmente aqui. Aqui está protegido, aqui está protegido, aqui está protegido por esse peão. A única coisa que ele pode fazer aqui para evitar isso realmente seria
Inicialmente, talvez trazer a torre para cá, a gente capturaria aqui. De repente também trazer depois aqui a dama, alguma coisa assim para tentar capturar e prolongar um pouquinho mais a sequência. Ele não fez, ele simplesmente tirou a torre daqui, que a torre estava atacada pelo bispo, ele tirou a torre dali e deixou a gente fazer esse checkmate aqui, colocar a dama em G2 ali, né, impossibilitando qualquer fuga do rei e ameaçando o rei num checkmate ali. Foi o que a gente fez, conseguimos então essa vitória, com isso aí chegando a 1054, foi uma partida bem curtinha, foi uma partida boa, a precisão não foi tão alta quanto a última, por exemplo, que a gente jogou ali, a gente teve 76% só de precisão nessa partida, mas a gente conseguiu uma vitória e um desempenho acima do nosso rating, que é muito bom. Vamos continuar assim, né, tentando aprender um pouquinho mais com as partidas e ver até onde a gente consegue chegar. Agora nos aproximamos de novo um pouquinho aí dos 1100, mas a gente está nesse nível intermediário dos 1000 aí, de 1050, 1040, subimos para 1060 mais ou menos, mas a gente ainda não conseguiu avançar muito. Beleza, galera? Por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima.